Os melhores alunos de todas as faculdades estão dando o melhor de si para a avaliação de formatura, eles esperam passar do 9º nível do Canyon. No entanto, apenas um homem misterioso com o codinome Lin superou sozinho a dificuldade, em meio aos aplausos da multidão. Ele quebrou vários recordes e abalou todo o Império da Estrela Secreta, mas nunca revelou sua identidade, sempre usou o codinome Lin, mas em meio a tudo isso parece que ele guarda segredos. A história começa com uma garota anunciando que a agência de notícias do Império da Estrela Secreta estava aqui. Ela se apresenta como Rita, e agora eles estão transmitindo ao vivo a avaliação dos formandos das academias do continente. Rita prosseguiu dizendo que assim como nos últimos anos, esperam que há licenciados que consigam passar com sucesso no 9º nível de dificuldade. Então, todos os classificados desse estado terão mais um ponto na classificação do currículo. Após isso ela perguntou se alguém pode passar do 9º nível de dificuldade hoje, então um cara virou e disse que não esperava encontrá-la aqui. Ele fala que ela é sua maior esperança e perguntou que nível de dificuldade ela passou. O homem pensou que ela estava com um cigarro na boca e resolveu ajudá-la a acender, mas quando fez percebeu que era uma barra de chocolate e pediu perdão. A menina respondeu que tinha passado metade da noite estudando, ela tentou o seu melhor mas só conseguiu passar apenas no 7º nível de dificuldade. O rapaz coçou a cabeça e disse que se até ela passa apenas no nível 7, ele teme que as notas deste ano sejam desesperadoras. A garota concordou com ele e perguntou onde está essa pessoa e se ele ainda não veio. A princípio, o rapaz não entendeu de quem ela estava falando e perguntou de quem ela se referia. Em seguida, outro jovem interveio e disse que se o amigo daquela pessoa quiser passar, então seu objetivo deve ser o nível 9 de dificuldade, por isso ele ainda não apareceu, provavelmente porque não tem certeza de que vai passar. O rapaz que estava conversando com a irmã Rita ficou chocado e perguntou o que ele tinha acabado de dizer. Quem apareceu foi o graduado da academia, cujo nome é Lin e é nosso protagonista. Muita gente percebeu e começou a gritar que o cara misterioso de codinome Lin veio desafiar Canyon há 4 anos. Esse gênio calouro foi rapidamente ganhando pontos e superou todos os gênios do mesmo nível. Posteriormente ele quebrou vários recordes e abalou todo o Império da Estrela Secreta, mas nunca revelou sua identidade, sempre usou o codinome Lin, para mostrar às pessoas que para todos os discípulos do Império da Estrela Secreta, ele é o mais poderoso. Depois disso, ele imediatamente correu para esta prova com o 9º nível de dificuldade. No relógio foram atribuídos apenas 20 minutos, isso até surpreendeu o cara que começou a gritar que ia ver como Lin poderia criar o lendário recorde da academia em 30 anos, mas o tempo passou e ele não apareceu. Faltam 1 minuto e 22 segundos para o final da prova. O cara perguntou por que tão rápido e o que diabos está acontecendo lá. As pessoas se questionavam se ele realmente passou, até a garota tinha a mesma dúvida. Na agência de manutenção da academia, aquele cara de nome Lin estava trabalhando lá. Agora um rapaz com 2 meninas veio até ele a fim de ver plenamente o seu processo de reparo. Ele fala que você precisa diminuir a velocidade em 10 vezes usando uma imagem holográfica. A aluna desta academia que ficou em 3º lugar na classificação geral, cujo nome era Inteligência Artificial Yun, disse a Lin que ele sabe que ontem à noite na zona de combate virtual da Área 51, quando ele mesmo rompeu o 9º nível de dificuldade do Canyon, todos os alunos pareciam desanimados. Ao lado desta menina tinha um graduado da mesma academia que ficou em 2º lugar na classificação geral. Ele disse que embora Lin seja forte, seu recorde na plataforma virtual nos últimos 4 anos podem ser superado por alguém no futuro. Não se deve esquecer que as academias e universidades do continente também têm um bloqueio de combinação e Lin pode não ser capaz de quebrar. Inteligência Artificial Yun disse que não tinha sido hackeado por mais de 300 anos. Mas ainda assim já foi hackeado. Em seguida, Lin disse às meninas que após o reparo ele poderia ser devolvido à academia. King ficou chocado e perguntou se realmente demorou menos de 15 minutos, e diz que ele faz tudo tão rápido, aparentemente ele é muito descuidado, então deveria examiná-lo novamente. Yun disse que o reparo completo de 2 capacetes de indução virtual levou cerca de 15 minutos. Ela teme que seja o novo recorde do departamento de manutenção da academia, e fala que o protagonista é realmente um gênio, suas habilidades de serviço são justas.
O protagonista disse a ela que um dia ele quer se juntar ao departamento de manutenção dos 3 departamentos principais. Depois disso as meninas se despediram dele e disseram que iam embora. Depois que elas foram embora, King ficou desesperado e disse que se ele não tivesse os ancestrais dos ursos, então talvez Yun o teria aceitado. Lin disse para ele acordar do sonho, porque Yun é uma mulher que ele nunca vai conseguir. King respondeu que ele era um ótimo irmão, mas porque o apunhalou bem no coração. Lin disse que a família de Yun é a grande nobre da província de Nano, e King é um mestiço, então como ele achava que a princesa e ele poderiam ter um caso. Enquanto isso King ainda estava muito chateado e disse que as pessoas deveriam ter sonhos. Deve haver sempre motivação para conquistas futuras. Lin suspirou, disse que não era um sonho, era apenas uma fantasia. E ele tem que entender isso, suas habilidades de reparo mecânico são tão boas que os departamentos de manutenção dos 3 departamentos principais estão prontos para vir até ele. Mas devido a problemas no corpo, ele só pode ir a essas oficinas de reparo e se tornar um mecânico no futuro. À noite, Lin decidiu dar uma volta e pensou que King estava indo para um campo de treinamento na cidade da Laos, perto da província de Nano. Parece ser um bom lugar. Ele olhou para cima e notou os dirigíveis, e pensou que eram dirigíveis de escolta imperial. Essa coisa só deveria ser enviada quando houver uma batalha de emergência, e o continente oriental não está em guerra há mais de 20 anos, então, por que ele foi enviado tão repentinamente? Lin não se importa com o que há de errado, agora é hora de voltar para o dormitório e ir para a cama. Mas quando passou por um dos becos, notou que havia uma espécie de bola brilhante atrás da lata de lixo. Ele pegou e perguntou se era realmente uma camada de metal do coração. Lin começou a cutucá-lo e então percebeu algo e perguntou se era realmente a lendária Centroid 99. Todos dizem que há 2 problemas principais que a aliança roubada e as universidades não conseguem resolver, e um deles é esse lendário bloqueio de código 99, que ninguém nunca encontrou. Então o protagonista vai escondê-lo para ele. Depois disso, esse bloqueio foi desbloqueado, um brilho apareceu seguido por uma explosão no céu. Lin já estava deitado em sua cama e pensou que provavelmente a explosão foi causada por essa pedra. Ele já está se formando amanhã, mas ainda não tem certeza sobre seu futuro. Pois bem, está na hora dele ir para a cama. Depois que adormeceu, seu corpo começou a brilhar. Às 5:30 seu despertador tocou, ele pulou bruscamente até que caiu. No último dia de aula a vida de um escravo corporativo é exatamente a mesma, então ele notou algo estranho com seu corpo e perguntou que diabos era isso. Ele correu para o banheiro e se olhou no espelho, mas quando chegou lá tudo tinha sumido. O protagonista então olhou para a cicatriz no cotovelo e percebeu que tinha cicatrizado. Lin saiu correndo do banheiro e pensou que algo estava errado aqui. Assim como há algo de errado com essa bola de pedra. Ele iniciou o sistema e depois de ler as informações perguntou como isso é possível. Ele escaneou a si mesmo e perguntou se este é o 3º estágio da Força Centroide. A compatibilidade de seu sistema central é de 12%. Essa dificuldade de compatibilidade com centroides foi corrigida. Ele ficou muito feliz e disse que finalmente conseguiria entrar no campo de treinamento e não ser um escravo corporativo, e finalmente parar de esconder que ele é um trem. Ele pode entrar em qualquer campo de treinamento porque tem as melhores notas da academia. Em seguida, ele ligou a TV que mostrava a notícia. Agora foi relatado que após uma investigação minuciosa da polícia de Nano e do Ministério das Forças Armadas, descobriu-se que o foco do ataque terrorista estava no oeste do país. Um grupo inimigo armado chegou à cidade. Se alguém notar indivíduos suspeitos, por favor, não entre em contato com eles através da linha direta das Forças Armadas. Lin ficou tenso e pensou que o metacódigo de nível 99 estava na bola de pedra. Até mesmo o professor Zhang, que gerencia o currículo da academia, acha que isso só é possível em tese. Essa bola deve guardar um grande segredo. A polícia e as Forças Armadas fizeram tanto barulho que certamente estão procurando essa bola. Então o protagonista fala que precisa deixar a cidade o mais rápido possível. Ele espera que não seja tarde demais.
O cara rapidamente arrumou a mala e saiu correndo. Ele pensou que havia mais patrulheiros nas estradas do que o normal. As pessoas já começaram a xingá-los e perguntar como não os deixam entrar na estação. O patrulheiro disse que ninguém, sem exceção, pode sair da cidade de Nano. Esta é uma ordem da polícia e das forças armadas. Eles precisam verificar seus documentos. Lin, já ouvindo isso, começou a pensar que vai dar problema. Então um patrulheiro notou e ordenou que ele viesse aqui. Lin deve tirar o boné e mostrar os documentos. O homem também perguntou quem ele era e para onde estava indo. Ao ser abordado e tirando o boné, o prota disse que era formado pela Academia Nano, e tem que chegar ao campo de treinamento o mais rápido possível. O protagonista estava em pânico e pensou que estava sendo preso. O professor o viu e perguntou para que campo ele estava indo. Zangdong é professor da Nano Academia e especialista honorário dos campos de treinamento do Grande Império. Depois de algum tempo, Lin já estava no trem e anunciou que a plataforma virtual da United Academia fecharia em meia hora. Ele pensou que de fato fechariam em meia hora. Nesse momento o prota lembra que precisa pagar ao professor Zhang uma dívida que ele colocou em seu capacete, e decidiu entrar em contato com seu professor. O professor entrou em contato com ele e o protagonista disse que ele tinha uma solução para o bloqueio de código de mídia de 36 camadas. O professor ficou surpreso e perguntou o que era. Após a conversa, Lin tirou o capacete e pensou que se não fosse o professor Zhang, ele provavelmente já teria sido capturado. Lin garantiu que vai gostar da solução e irá agradecê-lo. Quantas outras surpresas o trem tinha reservado para eles! O protagonista chegou à parte sul de Nano, nos arredores de Leia. Ele estava sendo registrado, e o homem estava verificando todos os seus dados. Após a checagem ele disse que teve muita sorte pois ele mal atingiu os padrões do campo. Então atingir o nível 3 de força centroide logo antes da formatura é muito bom. Lin foi informado de que deveria vestir um uniforme do campo de treinamento, e em seguida ele se tornaria oficialmente um membro do campo de treinamento White. O protagonista recebeu uma mala, e abriu de imediato. Ele recebeu as pulseiras e pensou que finalmente tinha criado sua própria aliança centroide. Uma garota com um homem passou por ele, então o protagonista pensou ser Mushuan. O homem disse a ele que o nome dela era Mushuan. Ela é aluna da reserva difícil, mas bastante capaz. O cara mandou olhar para o homem ao lado dela. Seu nome é Mike. Ele é um gênio cuja força centroide atingiu o nível 7. Ele poderia ter se tornado um instrutor, mas se tornou o guarda-costas dessa garota. Lin pensou que ele tinha estado na mesma plataforma virtual da Academia Lance muitas vezes com Mushuan, e ela deve tê-lo reconhecido. Lin já estava designado para uma sala. Ele colocou a pulseira e disse que não conseguia acreditar que poderia se conectar à rede de combate centroide. O sistema o cumprimentou e lhe disse que como aluno da guarda da reserva no campo de treinamento White, ele estava usando o conector de rede de combate centroide da Aliança pela primeira vez. E perguntou se ele queria usar os dados da plataforma virtual da Academia Alliance. Lin pensou que esta era a rede de batalha dos centroides e disse que sim. A rede informou que os dados foram transferidos. A criação de novos personagens começou, então pediu-lhe para esperar. Depois disso, ele anunciou a conclusão da criação do personagem. Lin foi acolhido na rede de batalha centroide. Suas características também se destacaram. Seu nome era Lin Shun, apelido da raça humana. A força centroide era de nível 3. As habilidades centroides eram habilidades básicas de armas. Esta espada é especializada em mecânica de nível básico. Os pontos centroides são 0. A rede disse que ele ainda tinha que coletar a recompensa da plataforma virtual da Alliance Academia, e deveria ir para o campo de treinamento do Império Zing para buscá-la. Em seguida, Lin perguntou qual é a recompensa, pois não consegue nem ficar no manual, então como ele pode pegar a recompensa? O sistema começou a se mover. Lin chegou lá e olhou em torno. De primeira ele já via a loja certa, pensando que é mais barato aqui do que em outros lugares. Portanto, pode praticar um pouco. Ele entrou e pensou que como esperado no campo de treinamento da cidade centroide, aqui está a melhor arma. Na realidade, a arma básica só pode conter 2 anéis de energia e um projétil. Ele gostaria de saber se pode alcançar 3 anéis.
após o qual ele atirou e perguntou quais dos 5 anéis ele acertou no alvo. Lin foi informado que suas habilidades tinham aumentado em 50%. Então, surpreso, ele perguntou se de repente ganhava 5 anéis, e passou a pensar que é realmente tudo por causa da arma. Então decidiu tentar outra coisa. Ele atirou em outro, mas ainda conseguiu 5 anéis. O protagonista pensou que o problema não estava na arma na plataforma virtual da Lawrence Academia. Suas habilidades com armas haviam atingido 5 anéis há muito tempo. Parece que desde que ele tem o suficiente de força do Android, ele pode lutar no mesmo nível. O vestibular é amanhã, então ele precisa praticar suas habilidades com armas. Depois de 2 horas, ele saiu da rede e disse que o tempo havia passado tão rápido que olhou para seu corpo e se surpreendeu com o que estava acontecendo, mas esse brilho desapareceu novamente. Lin fala que ainda havia muita coisa que ele não sabia sobre essa misteriosa bola de pedra. Um momento depois ouviu algo e pensou se essas são mesmo sirenes policiais. Isso não pode estar acontecendo. Lin desceu correndo as escadas, achou que precisava ver o que tinha acontecido. Ele saiu e viu que havia muitos carros da polícia, algo definitivamente tinha acontecido aqui. Depois, alguém o chamou e perguntou se ele tinha descontos no café da manhã, talvez ele queira encomendar alguma coisa. Lin foi até seu chefe e perguntou se algo aconteceu no porto. O homem soube que várias famílias haviam encontrado vestígios do peixe flecha branca, e uma disputa eclodiu entre as famílias que vão buscar o rei. O dono do café disse que mesmo que houvesse vestígios dele lá e eles precisassem pegá-lo com suas habilidades, eles não seriam capazes de pegar nem mesmo sua sombra. Houve muitos corpos no porto este mês, e é preciso ter cuidado à noite. Não há necessidade de passear pelo porto tarde demais. Depois de ouvir tudo isso, Lin pensou que White era menos seguro, em outros lugares há a mesma vítima. Se isso tivesse acontecido em Nano, a polícia teria começado a agir há muito tempo. Ele também viu a polícia e ficou muito surpreso. Afinal, ele viu líquido vermelho na viatura policial. O protagonista se afastou e pensou que felizmente ninguém o notou. Mas agora ele não pode ficar aqui, tem que ir não importa o que aconteça. Ele entrou no prédio e o homem que tirou os documentos disse que as regras do exame são muito simples. Você precisa atirar em 3 alvos. Há 3 tentativas para conseguir o melhor resultado. Ele também disse que não havia pego seu número ontem, então ele estaria em 5. Lin deve manter a calma. Ele passou pela multidão e todos zombaram dele. Alguém até disse que Lin estava no grupo 5, por isso parece que o grupo 5 está longe de ser o melhor. Então eles anunciaram que agora é a vez do grupo 5, e esse grupo era de Lin, Mike e Mushuan. O protagonista achou que não era à toa que ninguém queria estar no grupo 5. O homem disse que o time 5 entraram e também disse a Mushuan para sair. A menina sacou a arma e atirou. O homem disse que ela tem 3 tentativas de atingir a zona vermelha no centro da cidade. Mike percebe que a garota não só possui habilidades no combate corpo a corpo, mas eles também são muito capazes na artilharia pesada. O homem anunciou a ela que a precisão em relação a um alvo em movimento é de 61%, a proficiência da arma é de 4 anéis, mas aparentemente Mushuan ficou chateada e disse que nenhum osso é apenas 61%. Mike fala que seus resultados já são surpreendentes porque no passado seu recorde era 40%. Como esperado de uma grande família, ela até administra o que não é especializada, então não há subestime. O próximo foi Mike. O homem disse que sua precisão em relação ao alvo de condução é de 65%, a habilidade de posse desta arma é de 4 anéis. Bem, Lin foi o último. Ele sabe que entre todos os graduados universitários, aqueles que podem criar 5 anéis podem ser contados nos dedos de uma mão. Mesmo que Lin não consiga criar 5 anéis, é difícil alcançar uma precisão de 70% ou mais alto. Eles são muito capazes. Aquele homem lhe disse que ele poderia começar. Lin disparou, mas pensou que não seria capaz de criar 5 anéis, então ele se virou e pensou que eles não tinham visto nada. O homem perguntou se ele estava bem. O prota fala que estava um pouco preocupado e perguntou ao instrutor se ele poderia fazer uma pausa. Mas esses dois entenderam tudo e perceberam o que ele estava tentando esconder.
Mushuan perguntou a Mike o que ele viu. O cara respondeu que Lin poderia controlar sua força e de repente criou 5 anéis de habilidade com esta arma, mas com o tempo ele decidiu reduzir o nível de energia para 3, mas ele pode controlar até 5 anéis. Eles analisaram a biografia do protagonista juntos. A menina disse que não havia nada de anormal em sua biografia, quanto mais comum, mais problemas. A menina disse a Mike que ele era muito forte, e deve ter muitos segredos. Muitos gênios não tinham nada de destacado em suas biografias, e então descobriu-se que eles estavam treinando, por isso acredita que Lin provavelmente tem muitos segredos, e isso é muito interessante. Enquanto isso o protagonista já se apresentou, o instrutor disse que não é ruim, em relação ao alvo de condução é 35%, a habilidade de possuir esta arma é de 3 anéis, este é um excelente resultado. Lin disse ao instrutor que foi tudo graças a ele, e se marcasse 85% de precisão em um alvo em movimento, então eles desmaiariam. Mushuan disse que era um grande espetáculo. Lin pensou que eles realmente perceberam que ele criou 5 anéis. A menina se apresentou e disse que seu nome era Mushuan, e ela era da academia do Cardan. Ele também se apresentou e disse que seu nome era Lin Shun e ele era da academia Nanlu. Assustado pensou que ela notou também. Ele apertou a mão desse cara que se apresentou e disse que seu nome era Mike e era de Ducarda. O homem perguntou se ele se importaria em compartilhar experiências para aprender algo um com o outro. Lin se desculpou e disse que tinha coisas para fazer e pediu para se encontrar da próxima vez, ele dá sua palavra. O protagonista pensou que precisava se afastar deles o mais rápido possível, se eles o forçassem a mostrar sua verdadeira força, então eles o revelariam. Se alguém descobrir sobre a pedra, então ele terá grandes problemas, agora ele precisa ir. Mike achava que as costas dele eram muito familiar. O protagonista voltou para casa e imediatamente se dirigiu ao campo de treinamento da rede de batalha Centroid. Ele ficou muito feliz e achou que treinar na rede de combate melhora suas habilidades na vida real, é simplesmente maravilhoso. Quando ele ficar mais forte, descobrirá mais sobre a bola de pedra. Nesse meio tempo ele precisa esconder, logo recebeu um alerta do sistema em que estava escrito que uma missão urgente deveria se reunir no saguão. Lin ficou assustado e pensou que isso não poderia ser. Todos foram recebidos por um instrutor, ele disse que não tinham tempo, muitos assassinatos já aconteceram neste mês. Sozinhos eles devem manter os olhos abertos durante a guarda, então ele chamou Lin. Os homens perguntaram se ele estava em um grupo com Mushuan, então eles precisam ir juntos para o porto. Lin disse ao instrutor que estava muito fraco e perguntou se ele seria um fardo para eles, porque ele tinha ouvido que era muito perigoso no porto. Ele mesmo achava que era perigoso no porto. Assim, você pode obter uma classificação alta. Isso significa uma chance maior de revelar suas habilidades. Os outros caras começaram a gritar também, perguntaram ao instrutor por que Lin está no mesmo grupo que Mushuan, afinal ele só havia atingido nível 3, se algo acontecesse com ele seria muito perigoso, e se ofereceu para trocar com ele. Mas Mushuan disse a Lin que eles já se conhecem, o que significa que não haverá problemas se eles estiverem no mesmo grupo, portanto Lin deve ir com eles. Mas o protagonista levantou-se e disse que não, tudo seria ruim. Lin fala que esperava que fosse designado para patrulhar o porto, ele tinha visto a polícia aérea indo para lá, ouviu que várias pessoas perderam a vida e não tinha vestígios. A garota riu ainda mais alto e disse que esperariam que nada acontecesse. Depois disso, no final da tarde os três foram até o porto para patrulhar, depois um carro com caras passou por eles, e quando viram Mushuan, começaram a gritar para que ela fosse com eles, que eles não a machucariam. Lin ficou horrorizado e pensou que aquele realmente não era um lugar seguro. A menina estava apenas fervendo de raiva. Ela chamou esses caras de idiotas e perguntou a LYN por que ele está parado quando uma garota tem problemas. Então olhou para Mike e disse para fazer algo. O homem fala para não olhar para ele. Naquele momento Lin perguntou por que sua família não lhe forneceu um guarda-costas de elite, que ela poderia tê-lo colocado contra aqueles idiotas. A menina pergunta por que ele não faz isso por ela, e Lin respondeu que ele era fraco e tinha notas baixas.
Agora eles estavam verificando a cidade junto com o policial da Academia Nanlu, cujo nome é Yuan. Em seguida, Lin perguntou a Yuan se realmente não havia pistas sobre o caso de assassinato este mês. O Sr. Yuan rudemente respondeu que isso não diz respeito aos recrutas, porque quanto menos você sabe, mais profundamente ele vai dormir. Este mês pelo menos 3 grupos estavam ativos. Se isso se tornar conhecido do público, então os membros do White levantarão um pânico. De repente o alarme soou, um monstro saltou da água, alguém perguntou se era mesmo o rei da flecha branca, alguém confirmou. Depois disso, os peixes afundaram de volta na água, depois expiraram. Lin pensou que graças a Deus era um alarme falso. Mas então algo aconteceu novamente, que o fez se perguntar por que essas sensações de queimação o acalmam. Quando perguntado a Mushuan se ela notou algo, ela fala que sente que algo está errado aqui, mas nem mesmo a técnica secreta da família ajuda. Alguém gritou que eles precisam correr aqui. Lin então pensou que a fragrância floral incomum estava começando a se dissipar. Em seguida eles foram correndo para o local. O homem fala que os alunos da reserva não poderiam entrar e deveriam parar por aqui. Lin disse à garota que no final a culpa não foi dela. Tudo era muito estranho aqui. Mushuan disse que a técnica de família secreta não funciona. Isso porque o oponente é imune à aura assassina. Felizmente eles não se depararam com ele. O protagonista se pergunta se a sensação de queimação em sua testa era a aura assassina. O instrutor chamado Lin, ele disse a eles que enfrentar tal incidente era sua primeira guarda e a melhor experiência que podia. Ele os levou para dentro, onde viram muitos cadáveres de pessoas comuns. Mushuan vomitou pelo que viu, e o protagonista achou que era demais para eles que eram recrutas. Em seguida, ouviu 2 instrutores falando sobre algo. Um deles perguntou ao outro se tinha certeza disso. Mushuan e Lin perguntaram se eram realmente os elfos. O instrutor não disse uma palavra sobre isso a ninguém, então pensou que era assim que os elfos vivem no continente ocidental. Eles se alimentam de líquido vermelho fresco, assim como na Terra. Eles já estiveram em guerra com humanos muitas vezes antes. O instrutor disse aos 3 para seguirem os oficiais. Lin pensou que estava muito feliz por já poder sair. É tão perigoso aqui que ele precisa sair o mais rápido possível. Seu instrutor pensou na infame tragédia em White, e estava acontecendo de novo. Os 3 junto com o policial estavam em um carro. Lin decidiu perguntar ao oficial se nenhum dos crimes foi cometido por elfos. O oficial Wan respondeu que é claro que há crime dos elfos. É impossível esconder seu império monitorando rigorosamente tais casos, mas definitivamente foi feito pelos elfos. Mushuan perguntou a Lin se ele não sabia disso, afinal uma vez a cada poucas décadas os elfos caçam no porto. Lin ficou surpreso e perguntou se isso realmente significava que as histórias de terror sobre o Flecha Branca não era mentira. A garota disse que a lenda dizia que os elfos caçavam o povo do porto uma vez a cada poucas décadas. Os casos nunca foram resolvidos, pois todos no porto ouviram essa história. Dizem que a cada 50 ou 60 anos, os elfos se reúnem para buscar líquido vermelho. Mas todas as vezes não conseguem encontrar provas. Os papéis sobre este caso ocupam um posto de segurança inteiro no porto, então pensaram sobre isso e disseram que não é seguro no Porto Branco. Então, o protagonista precisa encontrar uma maneira de evitar trabalhar na instalação. A menina começou a xingá-lo e disse que ele era um covarde. Ela perguntou por que ele foi para o campo de treinamento. Então Lin disse que ele estava tão fraco e não podia entrar em perigo. Mushuan segurou sua cabeça e disse ok. Ela está sem esperança e Mike pensou que eles viriam por quanto tempo Lin poderia esconder sua força. O protagonista já chegou ao seu quarto, foi até a janela e começou a olhar para a cidade. Ele pensou que estava muito feliz por eles terem tropeçado nesses elfos, e Mushuan e Mike não terem descoberto suas habilidades neste mundo mais perigoso do que imaginava. Faz apenas alguns dias desde a formatura e ele sente que foi uma eternidade. Aquela bola de pedra realmente o mudou, embora ele não saiba que tipo de bola era, mas há um benefício óbvio nisso, ele precisa manter isso em segredo por enquanto. E não pode mostrar força, caso contrário ele pode atrair a atenção das pessoas erradas.
Na rede de batalha Centroid ele pode treinar 10 vezes mais rápido do que aqui. Por isso ele vai conseguir aumentar a força mais rápido do que os outros, mas elevar o nível não é uma prioridade agora, porque o mais importante é aprender a se proteger. Ele tem que ficar mais forte ou não conseguirá sobreviver aqui. Em algum prédio estranho a cobra perguntava se os elfos já haviam aparecido. Ele está muito curioso sobre qual família fez isso, pois eles fizeram uma bagunça no começo. Outro monstro que estava sentado ao seu lado e mastigando carne disse que esses elfos leigos tiveram uma grande celebração, e ele só tinha ciúmes porque tinha pessoas no porto que pareciam muito apetitosas. Ele não recebeu um único pedaço de carne humana nos últimos 2 meses. Mas um monstro disse que as coisas não estavam indo muito bem porque os elfos tinham arruinado seus planos quando intervieram. A cobra disse que talvez então valha a pena reagendar seus planos, afinal quando os guardas vierem então as coisas só vão piorar para eles. O crocodilo não aguentou e começou a gritar que eles deveriam ter feito isso há muito tempo. Desta vez eles têm que fazer uma explosão e destruir o tanto que seu coração deseja, e eles devem ordená-lo porque ele já escolheu um par de pessoas obedientes e suculentas, eles poderão ter uma ótima refeição. O monstro principal disse que o cozimento está quase completo, então é hora de eles começarem sua operação. Eles têm que se preparar para destruir essas pessoas. Eles vão encher o porto da Seta Branca. Enquanto isso, aquela sinistra aura havia reaparecido no porto. Meio mês depois no posto, Mushuan disse que estava cansada de mexer com um monte de documentos de novo, porque eles não podem simplesmente verificar o distrito ou trabalhar nas instalações, tudo sempre cai sobre ela, e ela já está de saco cheio desse trabalho. Lin estava sentado na mesa ao lado dela, e ele perguntou se não é mais confortável sentar em quartos com ar-condicionado e desfrutar de bebidas frescas no verão quente. Trabalhar nas instalações é muito perigoso. Ela viu o que aconteceu da última vez que eles estiveram lá, agora é mais seguro trabalhar na guarda. Até porque eles não precisam estar constantemente em alerta, mas a garota ainda estava furiosa. Ela disse ao protagonista que eles estavam no porto há meio mês e o prazo expiraria em breve. Se tudo continuar no mesmo espírito, ela voltará à sua terra natal sem fazer nada. Lin aparentemente não estava empolgado com este trabalho, mas disse a ela para ficar no posto por mais alguns dias. Quando o esquadrão especial chegar eles poderão sair. Eles não sabem que tipo de perigo que vem de fora. Então Lin sentiu algo e achava que a dor tinha voltado. É uma sensação muito familiar de que algo está errado. Todos os guarda-costas que foram enviados com a nova família são pelo menos de nível 7 forte. Eles apenas trabalham no posto de segurança para meninas de famílias ricas, tudo é diferente. Ele se sente muito pesado, como se algo tivesse acontecido onde vai acontecer. Mushuan já exausta deitou sobre a mesa e disse que estava tão cansada de tudo isso, ela não quer sentar no escritório, ela só quer sair daqui. Então notou Lin e perguntou por que ele está tão assustado. Eles estão de plantão neste momento, então mesmo que todos os bandidos estejam aqui ao mesmo tempo, eles não serão capazes de chegar à porta. O protagonista tem uma dor de cabeça muito forte e fica ainda mais forte na prática. A menina o chamou novamente, em seguida Lin gritou que algo havia acontecido no necrotério. Ela perguntou o que havia no necrotério, mas Lin não ouviu e gritou que algo estava errado ali e pediu que eles se deitassem no chão o mais rápido possível. Mike e Mushuan estavam confusos, não sabiam o que fazer, eles ficaram muito surpresos com toda a situação e chocados com as ações de Lin. O protagonista não esperou que eles fizessem isso como pediu, então ele correu para eles e perguntou o que a vida deles valiam. Instantaneamente houve uma enorme explosão e um enorme incêndio começou. Mushuan perguntou o que era isso. Lin disse que esta bomba é feita de carne, precisa colocar um capacete porque é uma névoa muito venenosa. Eles clicaram em sua pulseira e ativaram o capacete, logo acharam muito bom que os capacetes telepáticos pudessem filtrar o veneno. Começaram a perguntar como o posto de segurança poderia ter sido bombardeado. O que diabos está acontecendo aqui? Então eles ouviram o som que eles pensavam ser tiros, e outros guardas vieram correndo para o posto.
Eles estavam armados e disseram aos monstros que invadiram para deixar o local ou eles iriam atirar. Em seguida os guardas começaram a atirar contra eles, mas foi tudo inútil. O crocodilo sorriu e disse que há meninas aqui. Um dos recém-chegados disse que era necessário entrar em contato com o elenco especial e solicitar imediatamente reforços. Eles já escutavam gritos de socorro. Aparentemente a situação saiu do controle. Mushuan ficou muito assustado e disse que essa voz era a irmã John. Ela estava na recepção e iria se casar no final do ano. Um homem veio até eles e disse a Lin que eles não estão na melhor situação agora, e sugeriu que eles tentassem escapar daqui porque ele atira bem. O homem vai cobri-lo e ele cobrirá a retaguarda. O protagonista se opôs a ele e disse que eles estavam todos no arsenal e não na prisão. Os criminosos não deveriam ter atacado aqui, não há necessidade de agir muito precipitadamente. A garota então perguntou e se os monstros quiserem acabar com todo mundo aqui. Lin disse a ela que é realmente impossível dizer algo bom em tal situação. Mike avisa que vai para o segundo andar e vai deixar Mushuan com ele. Lin fala para a garota para não fazer movimentos bruscos porque esses idiotas não se parecem com pessoas. Então um dos monstros começou a invadir, e riu falando que carne maravilhosa, ele podia sentir o cheiro. O protagonista pegou a menina pela mão e gritou que ela tinha que correr. Mike aparece ao lado deste crocodilo, que riu e o chamou de carne deliciosa, mas Mike conseguiu se defender. Lin defende Mushuan e disse que ela estava certa, esses idiotas vieram para destruí-los. Enquanto isso, Mike está em perigo real, ele mal conseguia se segurar com seu escudo. Ele pensou que não será capaz de vencer essa batalha apenas com força física. O jacaré o atacou com um machado e disse que seu equipamento deve ser de um nível bastante alto, já que ainda estava bem. Mushuan não podia esperar mais e gritou para Lin ajudar Mike, mas Lin não estava mais lá. A garota perguntou para onde ele foi. Enquanto isso Lin correu para Mike, ele estava escondido atrás de uma das cercas, mas foi notado por aqueles monstros que perguntaram quem estava lá. Ele deve se mostrar a eles imediatamente. Lin pensou que se a moça e esse cara forte unissem forças, eles poderiam pelo menos enfrentar esse homem jacaré. Ele chama esses dois e encontra uma maneira de se livrar deles. Mike gritou para a garota que ele acha que Lin foi lutar com aqueles dois caras armados. Eles têm que encontrar uma maneira de lidar com esse jacaré. Mushuan fala que seria bom para ele sentir todo o poder da sua família. O homem jacaré disse que eles eram humanos amaldiçoados e que ele os rasgaria em pedaços. Enquanto isso, um dos monstros disse ao seu chefe que essas duas pessoas são da família Mou. O chefe respondeu se eles não são inimigos jurados de seu clã. Depois houve uma enorme e terrível explosão. Um lobisomem apareceu e disse que a família Mou era a inimiga jurada da raça Lobo Negro. Então hoje ele vai cortar seus belos objetivos e vai alimentar um ancestral que sua família destruiu há 2000 anos. Mushuan disse que há 2000 anos os ancestrais de sua família criaram este equipamento militar para ela na batalha contra a raça de lobos do continente ocidental. Isso lhes permitiu obter uma vitória completa sobre 50.000 soldados do exército do lobo. Com apenas 10.000 soldados do dela, isso pôs fim às lendas do exército invencível de lobos. E hoje ela vai derrotá-lo também. Caçar lobos negros é a missão para a qual ela nasceu. O lobo negro perguntou qual era a técnica da adaga sagrada da família Mu. Ela é muito forte, mas ele perguntou se seu companheiro era forte. Bem, talvez eles verifiquem agora. Mushuan ficou assustado e chamou Lin. Enquanto isso, o protagonista já havia derrubado um desses monstros e disse que ele estava bem. Ele teve a sorte de derrotar um deles. O lobisomem negro disse que parece que a informação estava incorreta. Além dos dois jovens, a outra formiga mordedora da nova família e ele ordenou que todos os outros ficassem de olho em Mushuan Mou e ele brincaria com isso. Lin disse que ele não era da família de Mushuan, era apenas estranho, e fingiu que não o tinha visto. O protagonista pensou que essa é a primeira vez que derrotou alguém, ele se sente simplesmente nojento. Agora o monstro ficou furioso, o chamando de pirralho e dizendo que ia acabar com todos no posto, depois ia cortá-lo em pedaços e comê-lo. Então perguntou se Lin realmente era um cão tão grande, mas ele estava lutando.
Mushun gritou para ele bloquear seu ataque, afinal a raça lobo negro é muito forte, então ele não seria capaz de se esquivar desse ataque. Se não bloqueasse, ele definitivamente perderá a vida, e se bloqueá-lo, seu braço direito obviamente será quebrado e ele ainda estará acabado. O protagonista está tentando derrotá-lo com um soco, não é qualquer ataque que de acordo com os cálculos vai levá-lo de base, então ele vai ter que arriscar sua vida. Lin perguntou a esse lobisomem se ele tem medo de alguém, em seguida sacou sua espada e atacou o lobisomem. O monstro perguntou se era realmente uma lâmina refletiva, e o lobisomem conseguiu se defender desse golpe. O monstro pensava que apenas um oponente digno poderia usar uma lâmina refletiva em batalha. Os professores costumam usá-lo em batalhas com seus alunos. Quando Lin erra, ele imediatamente recua. O lobisomem pergunta como ele ousa usar essa lâmina numa batalha, então o monstro rapidamente ataca de novo, mas Lin habilmente se esquivou de todos os seus ataques. Após o que eles cruzaram suas lâminas novamente, o lobisomem negro ficou surpreso e pensou que a força desse cara estava abaixo do estágio centroide do nível 4. Ele pode usar toda a sua força e lutar contra ele em igualdade de condições. Depois que Lin ainda conseguiu feri-lo, o lobisomem agarrou sua ferida e disse a todos para virem aqui destruir essa aberração. Mushun fala que Lin estava em perigo. Mike disse que sua maneira de se mover com uma lâmina reflexiva está quase chegando à perfeição, desde que seu oponente esteja acima dos preços do estágio de nível 9 e possa suprimi-lo com força pura, ele não pode perder. Esse cara lembra tanto dele que ele desconfia que ele é. Mushun terminou a frase para ele. Ela disse que Lin é um gênio lendário que o derrotou na plataforma virtual da Union Academia, ou então pode ser outra pessoa que saiba usar a lâmina. Mike disse que sua autoestima estava quase destruída naquela época. Ele só se acalmou quando seu professor disse que havia apenas algumas pessoas para cada década do mestre dono da lâmina. Mushun fala que usar uma lâmina refletindo na plataforma virtual da Union Academia era uma coisa, mas ele estava usando em uma luta real. Ele poderia perder a vida se cometesse um erro uma única vez. Mike fala que seu professor lhe disse que seria impossível vencer em uma batalha tão real. Essas palavras do professor agora lhe parecem engraçadas. Uma sirene soou. O lobisomem negro disse a todos para acabar com esse Lin, que estava em uma emboscada, e agora ele não sabia para onde ir. O protagonista estava cercado de todos os lados e não tinha rota de fuga, então ele tropeçou e caiu. O lobisomem o atacou. A perna de Lin ficou presa, mas ele ainda foi capaz de resistir a esse monstro. Depois disso ele quebrou a lâmina do lobisomem negro. O bicho ficou confuso e perguntou que tipo de arma era. Era uma coisa boa que o protagonista estava trabalhando nas últimas 2 semanas. Se ele não tivesse esse punhal, então com certeza ele teria tido problemas. Agora todos os monstros foram definitivamente derrotados. Lin olhou para si mesmo e percebeu que estava todo ferido e suas roupas estavam rasgadas. Ele pensou, que tipo de dia é esse? Mushun e Mike ficaram chocados, eles pensavam em como ele era forte. Lin tirou sua camiseta rasgada e perguntou se eles estavam bem. Mushun disse que eles realmente o entenderam mal. Mike disse que achava que ele era uma pluma, mas agora ele não duvida mais, ele é louco por batalhas. Lin depois quase desmaiou de cansaço. Mike o pegou na hora, e agradeceu por ter destruído aqueles bandidos. Ele levou vários socos para protegê-los, então terá que ficar deitado no hospital por um tempo. Lin terá que transferir seu trabalho no campo de treinamento para eles. Depois disso, ele finalmente perdeu a consciência. A menina perguntou do que ele estava falando. Ele deve acordar imediatamente. Mike disse que esse cara faz com que eles cubram seus rastros para ele, mas eles não têm escolha. Enquanto isso, uma mulher chegou ao local. Quando pousou, ela relatou que o inimigo foi detectado. O alvo foi confirmado como disparo automático. Depois disso, ela disparou flechas contra esses monstros, destruindo-os. Os sobreviventes disseram que era o equipamento centroide mais alto. Os especialistas em centroides de alto nível finalmente chegaram. O instrutor disse que este é um especialista altamente qualificado de uma equipe especial de segurança. Agora eles serão salvos. No dia seguinte,
o instrutor veio visitar Lin no quarto do hospital. Ele disse que em meio mês retornando ao White, ele passou por todos esses malditos incidentes um após o outro. Lin claramente não estava muito feliz em vê-lo e perguntou ao seu instrutor se não era ótimo que eles ainda estivessem vivos. O cara deu um tapinha no ombro dele e disse que sim, de qualquer forma ele era muito bom, mas o Porto combina com ele, então boa sorte. O prota perguntou o que diabos era isso, ele não deveria bater nele pois dói muito. O instrutor responde que tudo bem, ele deve descansar e quando voltar terá muitas coisas para fazer. Agora ele tem que ir. Quando saiu da enfermaria, esbarrou em Mushuan. A menina perguntou se realmente era ele. O instrutor piscou para ela e disse que ele era o instrutor, então está tudo bem, e foi bom conversar com ela. Mushuan ficou constrangida, mas disse que estava tudo bem. Ela entrou na sala e perguntou por que Lin estava tudo embrulhado como um bolinho. O protagonista perguntou se ela mesma podia suportar tantos golpes quanto ele recebeu. A menina perguntou se ele não estava exagerando por acaso, para enganar a todos. Ela o chamou de rei do drama. Lin ficou um pouco chateado com isso e perguntou se ela realmente vinha aqui apenas por zombaria. Ela disse que veio ao hospital para usar um medicamento especial que foi importado do continente ocidental, que ajuda a curar rapidamente cedo. Por isso, ele definitivamente terá alta em breve. Lin ficou surpreso e disse uau. Na verdade, ela ainda tem consciência. A garota disse que muitos guardas de plantão perderam a vida em seus postos. Lin disse a ela para se animar porque eles conseguiram sobreviver. Ela é uma das guardas da jovem senhora da família Mo. Ela terá que passar por muitos incidentes no futuro. A menina realmente se animou depois de suas palavras, agradecendo por ter dito isso. Em seguida, Lin deitou-se na cama do hospital novamente e disse para ela não esquecer de elogiá-lo no boletim de ocorrência. Ela deve notar isso mesmo em uma situação perigosa. Apesar da perda de forças, ele saiu em sua defesa e levou o golpe em si mesmo. Ela deve tornar este relatório trágico e emotivo. Ele pode conseguir uma nota no dia de treino. Depois de ouvir tudo isso, Mushuan começou a amassar os punhos e o chamou de idiota. O prota disse a ela para fazer com que a história combinasse com a de Mike. Depois ele perguntou por que ela estava tão quieta. Ela estava realmente pensando em como lhe dar uma lição. Mushuan pegou um copo de água da mesa de cabeceira e enfiou em seu rosto. Ela mandou ele calar a boca, e questionou se ele realmente acha que alguém acreditaria olhando para ele, que estava tão gravemente ferido. Então ela deu a água e disse que ele deve descansar adequadamente. Depois de beber água ele deveria prometer a ela que receberia a alta o mais rápido possível daqui. Lin disse que estava tudo bem. Um servo da família Mo veio ouvir toda a conversa. O homem chamou Mike e perguntou se aquela moça estava namorando aquele cara. Mike respondeu que não era o que ele pensava, não há nada entre eles que ele poderia pensar. Mas aparentemente, o servo não acreditou e disse que uma moça comum nem sequer serve chá, para expressar seu respeito. Mike disse que eles estão no mesmo grupo há cerca de meio mês, então estão bem próximos. Se ele não tivesse levado o golpe para proteger a moça quando eles estavam lutando contra o lobo negro, então eles não teriam tido a chance de acabar com ele. E ele mesmo pensou que tudo era culpa de Lin. Seu pai e seus antepassados eram soldados assumindo a responsabilidade pelas ações militares de outra pessoa. É muito embaraçoso. O criado da família pegou o chapéu porque é muito ruim. Mike não sabe mentir. Toda vez que ele mente, ele começa a ficar vermelho. Para o servo isso significa que a garota realmente está namorando aquele cara. Ele estava apenas meio mês atrasado, então como tudo ficou assim, ao lado dele estava a mulher que veio em socorro ao servo da família Mo. O servo pediu à mulher que mantivesse tudo em segredo. O nome desta mulher é Suduampo. Ela perguntou ao homem o que é realmente tão ruim em permitir um pouco de romance em sua vida, então por que eles deveriam manter isso em segredo? O criado está preocupado com as coisas que Su estava pensando sobre a família Mo, então ele disse que deve manter e tratar rigorosamente as tradições de seus antepassados. Suduampo perguntou quais são as regras dos ancestrais, pois se no ano passado ela tivesse ido para o quarto com o pai de Mushuan,
hoje ela teria sido sua madrasta. De fato, a família Mou tem regras muito rígidas. O criado da família segurou a cabeça e perguntou o que aconteceu, mas Su não ouviu e disse que estava tudo bem. Ela não se importa com a família Mou, mas Lin deve respeitar seus limites. Ao contrário dos velhos inúteis da família Mou, ele deve fazer o que quiser, e ela mesma achou que Lin tinha muita sorte. Um pouco mais tarde o protagonista ainda estava em seu quarto de hospital investigando o sistema. Ele pensou que há meio mês havia vendido o design do radar de propósito especial de flecha branca para a empresa da família Riena. Ele não só recebeu 10.000 moedas de ouro, mas também lhe deram um punhal que foi feito do rei peixe. Se ele completar mais tarefas para elevar sua patente a um reparador de classe média, então será capaz de ganhar mais dinheiro. Reparador e mecânico são duas posições diferentes. Um mecânico é um marcador que se classifica mais alto do que um reparador. A senhorita Su entrou em seu quarto e ele perguntou o que ela estava fazendo aqui. Su disse que ele era muito bom, e perguntou como ele sabia quem ela era. O protagonista disse que Mushuan falava bastante sobre ela. Depois de saber disso, ela disse que estava tudo claro, então deu adeus, ele deveria descansar. Depois que ele é removido do cargo, a menina tem algumas coisas a resolver, então ela se virou e bateu a porta atrás dela. Lin ficou chocado ao pensar que ela simplesmente saiu, mas o que ela quis dizer com isso? Que negócio ela tinha com ele? Então a porta rangeu novamente. Lin apertou os olhos e pensou quem veio agora. Por que ele é tão popular hoje? Ele perguntou se era o Sr. Chamberlain. E era. O servo cumprimentou Lin e disse que ele tinha vindo para fazer um acordo secreto com ele. Depois lhe entregou um cartão de ouro e disse que havia 30.000 moedas de ouro nesse cartão. Lin não parecia muito surpreso e pensou que o céu estaria enviando dinheiro, porque sabe que ele está quebrado. A família Mo envia os seus agradecimentos por ter tomado o golpe de Mushuan. O protagonista acha que isso não pode estar acontecendo. Afinal, o fato é que Mike a salvou. Chamberlain disse a Lin que essa era a taxa de despedida. Se ele terminar com a jovem Mushuan, então esse dinheiro será todo dele. Ele também tem que entender que a família Mo nunca provará seu relacionamento. E se a família descobrir isso, seu futuro será completamente arruinado. O protagonista perguntou o que ele estava dizendo, então pegou esse cartão de ouro e disse que é claro que ele entendia do que estava falando. Lin avisa que falará com Mushuan sobre isso mais tarde, que nada poderia dar certo para eles no futuro. E já que ele estava tão sinceramente lhe pedindo por isso, então ele definitivamente ficaria longe da garota, e após o término do treinamento ele nunca mais vai se encontrá-la, então ele não deve se preocupar tanto. O servo Chamberlain ficou chocado e pensou que ele realmente tinha concordado, então o evento deveria ter se desenrolado de forma diferente. Lin também disse para não se preocupar porque ele poderia dizer a Mushuan que recebeu esse cartão de ouro, e ela vai entender o quão canalha ele é. O protagonista pensou que uma vez que esse dinheiro havia caído em suas mãos, ele não poderia deixá-lo ir para longe. Não importa o que acontecesse. E acrescentou ao servo Chamberlain que se pudesse apenas pegar a moça, ele a levava para a casa do campo de treinamento mais cedo. O servo falou que ele não precisava ser informado sobre o que ele deveria fazer, e disse a ele que só precisava se comportar como de costume e parar de se comunicar com a jovem após o fim do campo de treinamento. Agora ele deve se lembrar de sua promessa. E se quebrar esse acordo, da próxima vez ele não será tão educado. Lin disse que era a coisa certa a fazer, que se não confiava totalmente nele, ele poderia assinar acordos se precisar. Mas Chamberlain disse que deveria esquecer porque está tudo bem, e ele mesmo pensou que conseguiu atingir seu objetivo. Depois disso o homem se virou e foi para a saída. Depois que estava sozinho, o protagonista pensou que tinha recebido 30.000 moedas de ouro em um dia. Talvez ele devesse descansar na área norte do Porto Branco então. Ou talvez ele devesse fazer alguns cursos de promoção na categoria de reparador, ou em vez disso, comprar um equipamento de Centroid com classificação de estrela depois de passar do 9º estágio da Centroid.
De repente, Mushu invadiu seu quarto com Mike. Ela estava claramente insatisfeita com algo. Ela abriu a porta com o pé e a primeira coisa que perguntou foi se ele realmente recebeu 30.000 moedas de ouro como pagamento por sua separação. E desde quando eles estão juntos? Lin perguntou como ele saberia que sua família é rica e poderosa. De qualquer maneira ele precisa desse dinheiro. E só vai pensar que o céu está lhe enviando esse dinheiro. A garota começou a arrastá-lo e gritou que eles estavam indo explicar toda a situação para o servo. Lin se agarrou à cama e disse que não se importava, mas por que ele deveria devolver o dinheiro que já colocou em suas mãos? O protagonista tapou os ouvidos e gritou que não conseguia ouvi-la, pois estava tão doente. Será que eles realmente param de perturbar sua paz? Depois de algum tempo, quando Lin se recuperou totalmente, ele decidiu mergulhar na rede de novo. O protagonista pensou que essa tecnologia foi criada por um louco do continente que viveu há 2000 anos, e se chamava Cromwell. Ele era o especialista consumado de sua geração e se Lin aprender essa técnica nos primeiros estágios da Força Centroide, então sua força aumentará enormemente. Também será muito mais fácil para ele superar o quarto estágio da Força Centroide. No entanto, essa tecnologia tem um atrativo significativo. Eles não podem conter uma forma apenas para os primeiros passos da Força Centroide, mas se ele treinar essa técnica, e será capaz de ter sucesso nisso, mesmo que sua força aumente, será mais fácil para ele superar o estágio 4. Mais tarde, levará muito mais tempo para mudar de técnica. Pelo menos ele tem força para se defender. Em seu estado atual a melhor escolha seria aprender a técnica do vento do século, depois que conduzir o 9º estágio da Força Centroide. Será considerado um especialista. Lin fala que precisa entender como é difícil começar a aprender essa técnica. Depois disso, sentou-se e começou a meditar. Depois de um tempo, acordou abruptamente. Ele pensou que já havia completado os passos iniciais no aprendizado da técnica do relógio de vento, mas isso é muito misterioso, ele nunca teve a chance de estudá-lo adequadamente. O protagonista precisa descobrir exatamente o que é essa coisa, e se tornar forte o suficiente para se proteger. Ele usa poções especiais enquanto pratica a técnica do vento para acelerar, e treinar pode aumentar em 20 ou até 30%. No entanto, essa coisa é muito cara. Cada bolha cardiovascular com gel custa 200 moedas de ouro e ele a usa a cada 3 dias. Se pegar sua menor capacidade de trabalho, então ele será capaz de romper o 9º estágio centroide de força em 1 ano ou 1 ano e meio, que equivale a 36.000 moedas de ouro. Naquela época, Cromwell era o melhor mecânico do continente, ele deve ter se banhado nessas poções. No dia seguinte ele ia para o campo de treinamento da cidade centroide. Quando chegou lá, disse que em meio ano ele pode ser capaz de quebrar o recorde milenar para a transição rápida do 4º estágio da Força Centroide para o nível especialista. Mas o preço que você tem que pagar é um frasco de poção cardiovascular por dia. Bem, agora aparentemente ele terá que economizar dinheiro, e agora precisa verificar se há um desconto na poção cardiovascular. Neste momento em que ele estava muito focado em encontrá-la, alguém o chamou. Lin se virou e viu um cara lá, logo perguntou quem era ele. O cara se aproximou dele e perguntou se ela era uma pluma. O protagonista imediatamente se virou pedindo desculpas, e disse que era a pessoa errada. Mas o cara o deteve e disse para ele não sair porque sabe quem é ele. Lin não deve se preocupar tanto porque não vai contar nada para ninguém. Mas ele quer perguntar alguma coisa para Lin. Eles foram para o centro de câmbio da cidade para a sala privada. Sala 303. O protagonista achou que era melhor começar com a apresentação. O cara perguntou por que ele não iria apenas concordar, e disse que manteria tudo em segredo. Lin continuou dizendo que não é ele, e o homem simplesmente cometeu um erro. Mas se o homem precisar de ajuda, então ele só tem que contar a ele sobre isso, ele só tem que nomear um preço adequado e eles podem negociar. O cara perguntou por que ele é tão sem coração, já que eles costumavam estar no mesmo time, e são companheiros de equipe, eles podem confiar uns nos outros. Depois dessas palavras, Lin deu outra olhada nesse cara. E pensou se ele estava realmente no mesmo time com esse cara na escola, então por que ele não se lembra de nada? O cara se ofereceu para ir direto ao ponto.
O campo de treinamento de elite do Grande Império vai aceitar um grande número de alunos este ano. Mas há alguns dias, por alguma razão, eles de repente aumentam drasticamente suas exigências. Eles manchariam a reputação de grandes famílias. Como Lin pensou que ele estava indo para o campo de treinamento do Império, ele se recusou a ir lá, o que significa que ele também recusou essa enorme recompensa. E perguntou ao cara se já que tomou a decisão de admitir um grande número de alunos, por que de repente aumentariam os requisitos para os candidatos. O homem respondeu que os 3 departamentos principais fizeram barulho porque algum gênio lendário não apareceu no acampamento. As autoridades ficaram chateadas, e decidiram excluir um dos graduados aceitos. Quando Lin lhe perguntou sobre isso, ele disse que foi inicialmente aceito, mas por causa disso eles podem excluí-lo. Lin disse que isso é azar. O cara perdeu a paciência e perguntou se ele estava falando sério, levantando os requisitos para que os candidatos dominem a habilidade básica de disparar uma rajada de vários tiros. Mesmo entre os especialistas em centroides de alto estágio, poucos deles alcançaram o nível de mestre. Então estão tentando expulsá-los todos daqui. O homem fala que Lin é forte e é o único que pode ajudá-lo a passar por isso. O protagonista também disse que o campo de treinamento é tão desalmado, como poderiam rejeitar um talento tão notável como ele, e fala que sente muita pena dele. O cara disse que se lembra de suas regras, então vai pagar metade da taxa como garantia. Quando Lin estava prestes a dizer que não pôde ajudá-lo com isso, o cara começou a insistir por conta própria e perguntou o que ele realmente queria dizer. Ele pergunta sobre isso porque é o único que ele pode pedir ajuda. Lin recebeu uma transferência de Jin Kenjin para uma conta anônima. O homem pediu que ele confirmasse a transferência. Vendo quanto havia sido transferido, os olhos de Lin imediatamente se iluminaram. Ele perguntou se realmente havia até 5.000 moedas de ouro. Em seguida, aceitou a transferência. O prota abraçou Jin e disse que mesmo não sendo uma pluma, era o único que poderia ajudá-lo, então vai fazer isso. Ele promete que será capaz de fazê-lo. Jin agradeceu novamente o chamando de pluma. Lin gritou e disse que já havia dito que não era ele. Perto do hospital central, ele trocou de roupa e veio para o local designado. Lin achava que Jin tinha muitos problemas que são inerentes aos nobres. Ele gosta de se exibir e esquecer a técnica de posse de armas, que foi originalmente criado para aniquilar inimigos. O protagonista recebeu tantas moedas de ouro por lhe dar alguns conselhos, ele pode até ter se acostumado. Agora, ele não precisa se preocupar com dinheiro, então vai comemorar a forma como recebeu alta hoje. Lin percebeu um carro e pensou que era um carro de força de suspensão Império, um modelo besta. Este é o carro dos sonhos de todos os homens. Ao volante deste carro apareceu a cabeça de Su. Mike estava sentado ao lado dela e Mushuan estava no banco de trás. Su chamou Lin e disse para ele entrar. Lin achava esse carro tão legal que dar uma volta nele era seu sonho. Ele entrou no carro e foi recebido pela Su, dizendo que parece que seu corpo se recuperou muito rápido e agora eles têm que ir porque eles vão trabalhar. Lin perguntou que trabalho, e a mulher disse para ele sentar. O protagonista não acredita que já vai trabalhar, ele mal ganhou alta do hospital. Mushuan respondeu que eles estavam indo para o distrito da Luz Vermelha, ao norte, e questionou se ele estava realmente com medo. Lin disse que ouviu falar que nos últimos dias, os lanternas vermelhos foram vasculhados 3 vezes. Então, do que eles têm medo? E por que arrastaram um doente para o trabalho? Todos chegaram ao distrito da Luz Vermelha. Eles estavam prestes a entrar em uma boate quando notaram que ela era muito grande. Um guarda perguntou o que eles são e por que estão aqui, pois não são bem-vindos. Su chutou e disse para se ferrar, ela precisa conversar com o empresário deles. Mushuan disse que nunca tinha ido a um lugar assim. Su grita que eles tinham que ir. Eles entraram e Lin perguntou a ela que tipo de quebra de regras são essas. Se eles fizerem como os monstros, então as pessoas serão capazes de se rebelar no Porto de Flecha Branca. Su disse para não perder tempo falando, e logo se volta para o pessoal do cachorro, falando para eles trazerem o empresário para cá, ou será que vão esperar sua paciência acabar?
Lin pergunta para que serve essa operação em larga escala. Mushuan disse que tinha ouvido que a irmã sua havia descoberto novas evidências de que os cães estavam envolvidos no ataque ao porto, e Lin perguntou se ela estava realmente tentando se livrar da base de cães. Su responde que depende se eles vão entregar essas pessoas. Em seguida, o líder entrou em sua sala e perguntou a Su qual era o assunto, e a lembrou que disse a ela para entrar em contato com ele primeiro. Então por que uma invasão tão sem cerimônia? Su devolveu o holograma e disse para dar uma olhada em si mesmo. Mike perguntou se era realmente o mesmo lobo negro. É o logotipo da fábrica Flash em uma caixa de bomba de carne. Seu líder o reconheceu imediatamente e disse que era, mas perguntou se as bombas de carne vieram de lá. Em seguida o xingou de maldito comerciante. Depois ordenou que seus homens o trouxessem para cá. Ele precisa dele vivo. Su fala que pediria para esse cara queimar e se não tivesse nada a ver com eles, ela pararia de investigá-los. O líder disse que eles assumiriam a responsabilidade pelo ocorrido e pagariam uma indenização satisfatória ao posto de guarda. Ele nunca teve conflitos com a raça humana, claro que não usaria isso como desculpa para atacá-los. Então Bernie entrou e começou a xingar seu próprio povo, dizendo que eram cães que lambem os sapatos das pessoas e que são uma equipe patética de pessoas. Ele riu e soltando uma névoa, disse que ninguém sobreviveria. Su disse para colocarem máscaras de gás, é um veneno bioquímico da fábrica de carne. Eles deveriam ajudar na entrada e deter todas as pessoas suspeitas e deixar isso para ela. E já virando para queimá-lo, ela disse que ele estava pedindo um fim. A polícia chegou e gritou para as pessoas não entrarem em pânico e se deslocarem até a saída. Alguém chamou Lin e disse para ele vir aqui. Lin segurou a cabeça novamente e perguntou por que sua testa está coberta de calor. Ele viu um homem parado pela polícia e disse para ele mostrar o carro de identificação. Bem, não era um homem. O protagonista percebeu e começou a gritar que havia um elfo aqui. As pessoas tiveram uma dor de cabeça. Tudo porque os elfos soltaram seus gritos. O elfo começou a espalhar todas as pessoas dizendo para sair fora do caminho. Lin pensou que ele está realmente se movendo em direção a Yuan, mas o cara estava paralisado. Portanto ele se apressou em ir ao seu socorro, e tomou todo o golpe do duende para si mesmo. Ele percebeu que o golpe era forte. O elfo disse que acabaria com seu líquido vermelho até a última gota. Lin disse ao irmão Yuan para não ficar lá e ir ajudá-lo. Ele tem que sacar a arma e atirar, mas Yuan já estava desmaiando. Lin pensou que aparentemente ele teria que usar um punhal, então ele notou a mulher e pensou se essa é a mesmo líder do grupo. Agora ele está salvo. Lin só tem que aguentar um pouco mais. A líder do grupo, Su neutralizou definitivamente esse duende e disse aos outros para tirá-lo daqui. Enquanto isso, Lin estava deitado no chão e o irmão Wan estava deitado sobre ele. Lin parece ter quebrado o braço direito pois não pode movê-lo. Acontece que ele vai voltar para o hospital no mesmo dia em que eu teve alta. Wan acordou e começou a gritar perguntando o que aconteceu, e por que estão nessa posição. Lin disse que ele poderia apenas se levantar primeiro. Wan fala que se levantaria mas não pode se mover. Mushuan perguntou a Lin se está tudo bem. Wan gritou para salvá-lo o mais rápido possível. Depois que eles escaparam, Lin fala a Mushuan para ter cuidado porque parece que seu braço direito está quebrado, e perguntou onde eles estiveram todo esse tempo. Su disse que todos os outros deveriam cuidar dos feridos. Lin fala que depois que recebeu esse golpe, sua força centroide de repente amadureceu. Agora, ela já está na fase 5. Mushuan empurrou ele para que caísse e disse a Mike que esse cara é simplesmente desesperador, deviam deixá-lo aqui. Wan perguntou o que ela tinha acabado de dizer. Depois disso seguiram em direção ao carro grande onde exatamente estava Su. Mushuan disse a Lin que Mike deveria aprender com ele a técnica perfeita da lâmina refletora, e perguntou se ele poderia ensiná-lo. Lin disse claro, não há nada de especial aqui. E quanto às mensalidades, ele vai pensar que foi incluída no pagamento que recebeu anteriormente pela separação. A garota perguntou como ele se atreveu a mencionar isso. Lin perguntou por que não, ele tinha acabado de lutar contra aquele cara, enquanto ela estava sentada.
Ele também incluirá as despesas hospitalares na taxa de separação. Su chegou e disse que vai levar todos para jantar esta noite, então eles devem pedir o que quiserem. Todos começaram a agradecê-la por sua generosidade. Depois disso ela começou a encarar Lin, que perguntou por que ela estava olhando para ele daquele jeito. Su disse que ele é iniciante, ele realmente não tem autoconsciência. É claro que tem que fazer algumas tarefas. Ou talvez devesse esperar que ela fizesse isso por ele. Lin olhou para seus amigos e não entende por que eles não podem ir, ele não é o único recém-chegado aqui. Su fala que toda a equipe do posto de guarda se revezará para ir de férias para o mar de York. Essas férias não serão contadas por sua ausência, e eles não poderão levar sua família com eles. Todo mundo começou a torcer e dizer que era um fim de semana a mais, eles irão para a ilha. No escritório do chefe do posto de segurança, a líder Su pediu que Lin, Mike e Mushuan fossem até ela. O protagonista perguntou por que os trouxe para cá. A líder disse que planeja formar uma unidade de investigação, que incluirá todos eles. Mushuan trouxe seu cappuccino. O líder fala que o elfo que eles pegaram já estava sem vida. Ela planeja usar o caso da fábrica de carne para distrair os outros e investigar adequadamente o caso não resolvido do porto. Lin pensou que a líder está planejando chegar ao fundo do caso não resolvido. Se Mushuan e Mike puderem participar da investigação, será de grande benefício para eles no futuro. A chefe continuou dizendo que se pudessem resolver esse caso, seria uma grande conquista, mas ela não tem grandes esperanças porque as investigações anteriores não deram resultados. Eles foram para os arquivos do posto da guarda. O supervisor disse que o motivo pelo qual o Lobo Negro enviou um grupo de bandidos para explodir a guarda foi por causa das coisas dentro desta sala. Eles entraram e ela disse que as autoridades estavam muito felizes por terem conseguido resolver um caso importante sobre as armas da fábrica de carne. Assim eles deram a ela a autoridade para formar uma unidade de investigação e tentar resolver a lendária tragédia mais uma vez. Ela tem certeza de que todos já ouviram falar sobre essa tragédia, mas os detalhes exatos são mantidos na mais estrita confiança. Primeiro, ela os avisará que se ousarem divulgar os detalhes após analisar os documentos, eles enfrentarão punição por vazar informações do país. Lin perguntou se foi realmente tão grave. Ele não quer saber nada, e não fará parte dessa unidade. A líder jogou os documentos e disse que agora que ele tinha lido os documentos, então deve pensar nisso com cuidado. Os documentos aqui apresentados são um resumo do caso, eles vão ver se conseguem encontrar alguma pista aqui esta noite. Então Lin perguntou o que estava acontecendo esta noite. Ele tem que ficar aqui e ler os documentos. A líder disse isso e perguntou se realmente havia algum problema. Lin começou a acenar furiosamente. Su disse que proteger os documentos de vazamentos é a principal tarefa, e se ele abrir a boca será caso convidado para palestrar no escritório. Eles só podem ler aqui. Lin disse que não tem problema. Ele jura que jamais divulgará esses documentos. A líder disse que depois deixava que eles lessem devagar, eles começarão primeiro. Lin perguntou se era realmente hora de começar, e se ele não poderia ficar aqui sozinho. Mushuan disse que se trata principalmente de um símbolo importante da família Mou, eles conhecem todos os detalhes há muito tempo, então ele é o único que não sabe o que é, então se ele não ler quem fará isso por ele? Lin pergunta que tipo de informações confidenciais são essas, isso parece um castigo tão duro. Então ele começou a folhear os papéis e ficou horrorizado com o que viu. A líder perguntou se agora ele entende por que é ultra secreto. Lin disse a ela para não se preocupar, ele não diria meia palavra. Su disse que câmeras de segurança foram instaladas por toda essa sala, quando ele sair é necessário apagar os vídeos deles. Lin responde que estava tudo bem, e pensou se não estava sendo enganado. Ele pergunta à líder se poderia pedir algo, a mulher perguntou o que era, e Lin pediu uma xícara de chá enquanto lia os documentos.